Bom, gente, então, mais uma questão sobre gravitação e o princípio da superposição. É a questão 16 da 10ª edição do volume 2 do livro texto, que é o Halliday. E essa questão diz o seguinte: uma partícula de massa M1 com 0,67 kg está a uma distância d de 23 centímetros de uma das extremidades de uma barra homogênea de comprimento L igual a 3 metros e uma massa de 5 quilos. Qual é o módulo da força gravitacional que a barra exerce sobre a partícula? Então, a gente discutiu, em teoria, que massa atrai massa. E a gente discutiu sobre a situação em que você tem duas partículas que são objetos de dimensões desprezíveis e então, para duas partículas, você tem que a força gravitacional, como a gente sabe, depende do produto, depende de uma constante, né? É proporcional a uma constante, depende do produto das massas, vamos chamar M1 e M2, e a distância ao quadrado. Essa é a força gravitacional que a gente discutiu na teoria, para duas partículas 1 e 2. Então, esse é o módulo da força gravitacional. O vetor força gravitacional, então, teria esse módulo F e atuaria no sentido no sentido radial que une os centros das partículas. Essencialmente é isso. Aqui, o que a gente tem nesse problema é algo mais sofisticado. A gente tem uma partícula de massa M1 e a gente tem uma massa distribuída numa barra homogênea, né? É uma massa total que é chamada de M grande. Então, essa barra ela tem uma massa total M grande, a partícula tem massa M1, e então a gente quer saber qual é o módulo da força gravitacional que essa barra exerce sobre a partícula. Então, o que você pode fazer nesse caso é imaginar que você pode pegar essa barra e dividi-la em pequenas partes, com elementos de massa que a gente chama de um elemento de massa dm, que é esse dm que está aqui. Ou seja, imagina que você pode dividir essa barra em vários pequenos elementos de massa, em que aqui está definido que seria um elemento de massa dm. Imagina que você pode dividir em vários, e aí você pode então calcular qual é a força de atração gravitacional entre a partícula 1 e cada elementozinho de massa dm. E, portanto, depois você faria uma soma vetorial dessas forças devido a cada elemento de massa e você teria a força resultante na partícula 1 devido à barra como um todo. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: imagina que você tem um elemento de massa dm, como está desenhado aqui aí na figura da questão. Então, a primeira coisa vamos escrever a força de atração gravitacional exercida por dm sobre a partícula 1. Essa força, então, eu diria que é uma força dF. Vou deixar em vermelho mesmo. Então, a força dF seria a força que dm aplica em M1. Então, seria Gm1, o dm, né? Ou seja, constante, o produto das massas e a distância. A distância, então, eu vou dizer que a distância entre a partícula 1 o elemento de massa dm é essa distância r que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então, imagina que aqui seja a origem e essa distância aqui é o r. Então, é a distância entre o centro da partícula 1 e o centro do elemento de massa dm. Então, aqui a gente teria, na expressão da força dF, dividido por r ao quadrado, ok? Mas isso é a força devido a um elemento de massa. Então, se eu quiser, então, levar em conta toda a barra, eu teria que pegar esse dF e integrar, somar para todos os dm's, até que a barra seja levada em conta totalmente. Então, você teria que a integral do dF, a soma de todos os elementos, a soma de todas as forças devido a todos os elementos de massa, seria igual, então, o que é constante do lado direito, eu posso deixar do lado de fora da integral, a constante M1 integral de dm sobre R2, ok? Então, a gente teria aqui, obviamente, quando você integrar todas as forças, você tem a força resultante, que é o que a gente quer. Então, a gente teria que fazer essa integração do dm sobre R2. Mas quem seria, então, o elemento de massa
DM nesse problema? A gente pode definir o DM como sendo o seguinte: para um DM, eu teria, por exemplo, que se você tem, por exemplo, uma barra, essa barra ela tem o que a gente chama de uma densidade linear. Então, a densidade linear, deixa eu anotar aqui, a densidade linear da barra, a gente pode definir como sendo, vamos chamar de ρ, como sendo a massa total da barra dividido pelo seu comprimento total, que é L, ok? Então, se você quisesse calcular quem é DM, você poderia dizer que DM é, na verdade, essa densidade vezes um dr. E esse dr é justamente isso que você tem na figura aí da questão. É um elemento de comprimento aqui, ó, que eu estou marcando em verde na questão, esse é o dr. Ou seja, se eu tiver a densidade linear da barra e multiplicar por dr, eu tenho a massa. E você vai ver que dimensionalmente essas coisas estão corretas, certo? Onde a densidade é a massa dividida pelo comprimento total da barra. Então, eu vou substituir essa expressão para a dm na integração e a gente fica com o seguinte: a força, portanto, deixa eu voltar para a cor vermelha. A força, portanto, ela fica igual a G M1. O ρ é uma constante, então eu coloco para fora da integral de dr sobre R2. Ou seja, fazendo essa substituição aqui de dm relacionado com dr, a minha integração fica dr sobre R2, que é uma integração que o pessoal que paga o cálculo sabe como fazer. Então, eu tenho G, M1, vou substituir a expressão para ρ, que é M grande sobre L, a integral, esse R2 a gente pode escrever como R elevado a menos 2 dr. E aí vem os limites de integração. Onde é que eu integraria? De onde variaria o dr? Variaria do início da barra, lembrando que a origem está aqui localizada numa distância verticalmente para o centro da partícula 1. Então, esse R aqui, ó, esse R aqui na figura descritiva, ele variaria de... Deixa eu só apagar essa coisa aqui que ficou errada, mas o R, ele variaria do comecinho da barra aqui, bem no comecinho da barra, que é quando o R valeria D, ok? Até o final da barra, que é quando o R valeria D mais L. Então, os limites de integração seria de Dzinho até Dzinho mais L. Esses são os limites que a gente precisa integrar essa função. E aí, continuando o cálculo, ficaria G, M1, Mzão sobre L, e a integral de R a menos 2, você soma 1 ao expoente e divide pelo expoente, né? Então, ficaria R a menos 1 dividido por menos 1 nos limites de D a D mais L. Agora é só substituir esses limites nessa integração para ter a força resultante. Então, a gente fica com, simplificando aqui, eu vou pegar esse menos 1 que está no denominador e já vou passar multiplicando aqui. Então, ficaria menos G, M1, Mzão, L, 1 sobre R, nesses limites. Né? Então, eu estou fazendo bem passo a passo aqui com vocês, nesses limites. E aí, por fim, ficaria menos G, M1, Mzão, L. E aí, colocando os limites, ficaria 1 sobre D mais L, menos 1 sobre D. Ok? E aí, você pode tirar um denominador. Então, repetindo essa constante multiplicativa e tirando um denominador comum aqui para essas duas expressões, a gente tem que é D que multiplica D mais L, não é? E aí, D que multiplica D mais L dividido por D mais L dá D, multiplicado por 1, que é o numerador, dá o próprio D. E no segundo caso, D que multiplica D mais L dividido por D dá D mais L, multiplicado por 1 dá D mais L. Só que tem um menos aí que a gente não pode esquecer. Então, essa é a expressão que a gente fica. Você vai cortar esse D com esse menos D, e a expressão vai ficar, vai sobrar um menos L aqui no numerador, né? Então vai ficar esse menos L que multiplica esse menos da constante multiplicativa inicial, vai ficar positivo, então vai ficar G, M1, Mzão L, dividido por L, vezes D, que multiplica D mais L. Bem, corto o L com L, e a expressão final para a força, G, M1, Mzão, sobre D
dividido por D mais L. Bem, a questão, ela coloca números, certo? Ela dá um valor, né, voltando aqui para o comecinho, essa é a expressão aqui, eu já estou satisfeita porque a gente já chegou numa resposta. Então, o módulo da força de atração gravitacional, que é essa barra com uma massa distribuída uniformemente, aplica na partícula de massa M1, é dado por essa expressão. A gente dividiu a barra em elementos de massa e fez uma soma das forças para cada elemento de massa. Como a gente deixa esses elementos infinitesimais, essa soma vira uma integração, ok? E se você substituir, então, as constantes G, a massa M1, a massa M grande, você vai achar aí uma expressão numérica, que aí é realmente você substituir esses valores numa calculadora, né? Então, se você fizer a substituição, que é uma substituição simples, você tem que essa constante G é 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilômetro segundo quadrado. Você tem que a massa M1 é 0,67 quilogramas, está tudo no Sistema Internacional de Unidades. Você tem que a massa M grande vale 5 quilos, então você multiplica aqui por 5, e tudo isso dividido por D, esse D é 0,23, que multiplica D mais L, que seria 0,23 mais 3 metros. Então, se você jogar esses números, você vai achar a seguinte força: 3 que multiplica 10 a menos 10 newtons. Ok? Então, essa é a força com que a barra atrai a partícula de massa M1, certo? Bem, é isso. Eu acho que esse é um probleminha que envolve uma distribuição de massa contínua. E você é capaz de fazer esse cálculo usando integração simples. É isso, gente. Até a próxima questão. Um abraço.